E começamos a preparar a congregação para uma reforma, colocar um piso. Os irmãos vão conseguir uma madeira para fazer uns bancos, tribuna. Eu estava ali ajudando, irmãos, naquela reforma. Quando acabou o dia, aquele dia de trabalho, eu estava voltando para minha casa, irmãos. Essa obra que eu vou contar não é para ir contra nenhuma autoridade, nenhuma lei, mas é para contar a obra que o Senhor fez, irmãos. Agradeço a Deus que voltando para minha casa depois do dia de trabalho, irmãos, parou do meu lado na viatura da polícia e me abordou. É comum, irmãos, essa abordagem deles ali. E quando me abordaram, irmãos, já fazia quase um ano que eu estava naquele país. Ainda estava ilegal, residia ilegal, trabalhava ilegal. Irmãos, e quando me abordaram, irmãos, a primeira coisa que me perguntaram era do meu documento. E eu disse, eu não tenho documento. Baixei a cabeça e falei, então entra aqui agora. Nós vamos conduzir ali para a delegacia, comissaria de polícia, irmãos. Resumindo essa obra, quando entrei ali dentro daquela delegacia, irmãos, era uma tardezinha. Quando entrei ali dentro, eles me disseram assim, por você não ter o documento, vai se iniciar um processo de deportação na sua vida. Eu já estava atendendo ali como cooperador de jovens, e comecei a imaginar, minha esposa já estava gestante ali do nosso primeiro filho, e comecei a imaginar essa cena de ser deportado, irmãos, voltando para o país, no Brasil. Irmãos, quando eu entrei ali naquela cela, naquela prisão, irmãos, um calabouço subterrâneo, quando eles abriram aquela cela, me deparei com um irmão nosso, irmãos, fiquei feliz, falei, um irmão nosso aqui, falei, ô irmãos, fiquei feliz, falei, nós não sabe quanto dia nós vai ficar aqui. E ele, irmão, muito revoltado, muito bravo, falou, por que você está alegre? Eu falei, eu estou alegre porque estou te encontrando aqui, não sei se eu vou passar, quantos dias eu vou passar, mas nós vamos ficar junto aqui. Ele falou, não, irmão, estou revoltado, porque que Deus permitiu de nós passar isso aqui. Eu falei, irmão, Deus permite isso e muito mais, nós estamos aqui ilegal. Irmão, então nós vamos fazer, e vamos passar pelo processo que Deus permitiu de nós passar, irmão, tentando passar alguma coisa de positivo para aquele nosso irmão. E ele bravo, falou assim, olha, não fala comigo. Eu falei assim, irmão, já que é assim, então não quer conversar. Qual que é a sua cama? Tem uma beliche, irmão, 2 camas de concreto, sem colchão, glória ao Senhor. Ele falou, tua cama é de cima, a minha é de baixo. Eu falei, então, irmão, já que o irmão não quer conversar, quem vai te fazer um pedido agora sou eu. Eu vou subir ali naquela cama e vou orar a Deus. E o irmão só me chama quando Deus fizer uma obra, um milagre, irmão, glória ao Senhor. Irmãos, glória ao Senhor, quando eles estavam me conduzindo para a delegacia, aqueles relógios que marcam horário, temperatura, marcava a temperatura de 14 graus abaixo de zero, glória ao Senhor. Irmãos, eu falei para ele, então quando Deus fizer uma obra, irmão, me chama, glória ao Senhor, irmão. Ajoelhei em cima daquela cama, glória ao Senhor. E as horas foram se passando e eu fui perdendo a noção do tempo. Nas primeiras horas daquela oração eu escutava que o policial passava para deixar o nosso alimento e ele dizia assim, deixa aí do lado, porque ele pediu para não ser interrompido, para não ser incomodado, glória ao Senhor. Irmão, as horas se passaram e eu perdi a noção do tempo, do dia, da noite, glória ao Senhor. Eu comecei, aleluia, a me desligar da terra, aleluia. Quando eu me dei conta, não fui despertado, 2 policiais me pegavam pelo braço, um do lado e outro do outro, e me diziam assim, levanta, hoje é o dia da tua vitória. Eu falei, da vitória. Hoje é o dia que você vai ser julgado e a juíza vai ditar a tua sentença e você vai ser deportado para o Brasil. Como assim? Ele falou assim, já se passou 3 dias que você está aqui, glória ao Senhor. As minhas pernas todas atrofiadas, irmãos, por causa do frio do inverno muito rigoroso. Eles me levaram, eu e o nosso irmão. Quando me cheguei ali, irmãos, na presença daquela juíza, aleluia, o Senhor, ela foi tomando primeiro o depoimento do nosso irmão, aleluia. Eu falava com o advogado que o Estado tinha dado, e era um dia de quinta-feira, e naquela quinta-feira ia ser a reabertura da nossa comum congregação. E eu só pedia para o advogado, doutor, deixa eu pedir para essa juíza para assistir o último culto, despedir da irmandade, ainda que algemado da forma que eu estou, aleluia, ainda que seja algemado, que eu possa despedir da irmandade. O advogado dizia, não, Wellington, esse povo não acredita em Deus, não acredita nessas coisas que você está me dizendo, você não está vendo o teu companheiro, você está entrando aqui, olha se ele está podendo falar alguma coisa, da mesma forma vai ser você vai entrar mudo e vai sair calado, não vai poder falar nada. Glória ao Senhor. Quando chegou a minha hora, irmãos, aleluia, aquela juíza colocou nosso irmão de lado e me chamou, ali era a minha hora, e ela começou a falar as mesmas coisas que falava para o nosso irmão. Quando eu estava vendo que estava chegando no final, tudo que ela falou para ele, ela estava falando para mim. Eu disse assim, doutor, eu preciso pedir para essa juíza, que eu preciso despedir daquele demandado, doutor, deixa eu falar com ela. A juíza, irmão, tomou atenção naquela conversa e falou, moço, você quer falar alguma coisa? Eu falei, sim, excelência. Senhor falou no meu coração naquela hora, começa a falar tudo o que eu te falar. Senhor falou no meu coração, fala para ela, minha excelência. E eu dizia, minha excelência, entre eu
comece a engrandecer o homem e a mulher na terra, que ele gosta de ser engrandecido. Eu disse: excelência, eu estou aqui na Espanha, não vim aqui para ficar rico, não vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para tirar trabalho de espanhol. Então para que você veio? Ela me perguntou. Eu vim aqui para anunciar a vida eterna, preciso do novo céu, batismo, salvação de alma. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro e nem levar riqueza para o meu país, porque eu me lembrava da palavra: todos aqueles que vierem para juntar tesouro, o Senhor vai mandar embora, mas aquele que vier para trabalhar por essa obra, o Senhor vai te exaltar nesse país. Irmãos, confesso para a irmandade, aquela mulher começou a olhar para mim e ela me dizia assim: aleluia, já que você está aqui por essa causa, aleluia, essa causa é uma causa nobre, uma causa justa, e o Senhor falou no meu coração, fala que você tem uma coisa em comum com ela. Eu falei: excelência, ainda que a senhora não acredita, um homem sujo, 3 dias já se toma banho, eu tenho uma coisa em comum com a senhora. O que você tem em comum comigo? O mesmo Deus que me chamou e me trouxe, tirou do Brasil e me trouxe para a Espanha, é o mesmo Deus que colocou a senhora sentada nessa poltrona para julgar as causas dessa nação. Aleluia, Deus, aleluia, te colocou aí, e se essa causa for justa, Deus vai te dar a sabedoria para julgar essa causa. A mulher começou a derrubar um cordão de lágrima, levantou daquela cadeira, pegou os papéis na mesa e disse assim: esse tribunal está suspenso por 1 minuto. Virou e foi para trás, entrou numa salinha. O advogado começou a me dizer: eu não te disse para você não falar de Deus, para você não falar dessas coisas, esse povo não acredita nisso, se estava ruim vai ficar pior agora. Aleluia, o Senhor me visitou e comecei a dizer para o advogado: doutor, até para o Senhor agora, em última instância, eu vou anunciar a graça, porque se eu for embora, o Senhor já não é mais, aleluia, não é mais aquele que não conhecia essa palavra. E comecei a anunciar a graça para o advogado. O nosso irmão do lado não falava nada, irmão. Glória ao Senhor. A juíza voltou, mandou que o tribunal se colocasse de pé e começou a ditar a sentença do nosso irmão que estava junto comigo e dizia essas palavras: hoje no país da Espanha, que decreto, você vai ser deportado. Irmão, uma cena um pouco até difícil de ver. Aleluia, 2 policiais levando ele a jornada, arrastando como se fosse, aleluia, indigente. Glória ao Senhor. O adversário começou a falar no meu ouvido: você está ouvindo o teu irmão? Agora vai acontecer a mesma coisa com você. Aleluia, eu baixei a cabeça, irmão, e comecei a clamar o sangue do Senhor Jesus. E eu disse: Senhor, eu acredito no Deus do milagre. Glória ao Senhor. Quando eu baixei a cabeça, a juíza me chamou e falou assim: não, você não está aqui por Deus. Eu falei: estou. Então levanta a cabeça, porque na presença de Deus e na presença do juiz da terra tem que ficar de cabeça levantada. Ele começou a falar tudo o que ela falou para o nosso irmão. Quando ela chegou na última frase, ela disse essas palavras: irmão, sem aumentar e sem diminuir nada, eu vou colocar uma ressalva hoje nessa sentença. Eu te decreto em liberdade, você fica na Espanha. Agora o Senhor editou essa sentença. O policial que estava do meu lado arrancou uma carta de dentro do paletó e disse assim: excelência, eu tenho uma carta aqui do meu chefe, capitão nacional da polícia. Ele está aqui, ele até imaginou que a senhora poderia decretar para esse homem liberdade, mas ele tem que ser deportado. Isso aqui é um mandato de revogação. A juíza pegou a carta na mão e disse essas palavras que eu vou dizer para a igreja: avisa o teu chefe que sobre ele a ordem dele está minha de juíza, arrasou a revogação e deu liberdade. Glória ao nome do Senhor. Isso se passou, irmão, 6 anos que nós ficamos ali naquele país. Tempo que Deus determinou de nós ficarmos ali, irmãos. Glória ao Senhor. O Senhor preparou um filho naquele país, e mediante o meu filho Abner, irmão, o Senhor preparou a nossa documentação e nos deu o direito de viver legalmente, trabalhar, e a nacionalidade também naquele país, irmãos. Minha esposa, o Senhor preparou, irmãos, quando ela estava gestante. Aleluia, não tínhamos condição, irmãos, de comprar nada. Glória ao Senhor. E num momento, num culto, nessa salinha que nós congregávamos, eu vou contar só mais essa obra, irmãos. E num culto, o Senhor de Deus estava pedindo para a irmã se esforçar. Era uma sala alugada e já estava com 3 aluguéis atrasados. Glória ao Senhor. E o irmão dizia assim: irmão, nós vamos fazer um culto aqui de coletas, tudo que o Senhor a preparar para pagar o aluguel desse salão, não pode dar mau testemunho. Irmão, minha esposa naquela época, irmãos, tinha, vou falar a quantidade para a irmandade saber, tinha 5 euros no bolso. Glória ao Senhor. E eu morava a 75 quilômetros da cidade, numa fazenda que Deus abriu uma porta de trabalho. Então, para congregar, 75 para ir, 75 para voltar. Aleluia. E o Senhor falou no coração da minha esposa: o que você tem no bolso, dá na coleta hoje. E ela falou assim: Senhor,